Olá, boa noite a todos. Estamos aqui na nossa reunião de terça-feira, nossa palestra. Estou aqui aguardando a entrada do nosso palestrante. Ele já está aqui presente, vou chamar ele para se juntar a nós. Que todos sejam muito bem-vindos e que a gente possa aproveitar a noite de hoje da melhor forma possível. O Eduardo já está se conectando. Oi, Eduardo, boa noite. Oi, boa noite, Anuska. Tudo bem? Tudo bem? Boa Seja muito noite. bem-vindo à nossa Muito casa obrigado. virtual. É um prazer você estar aqui presente com a gente, trazendo as suas reflexões, os seus estudos. Os nossos amigos do Consolador já estão aí entrando. Estou vendo uma porção de gente conhecida que sempre se junta a gente nessas terças-feiras. Eu acho que a gente já pode ir começando, então vamos lá. O Eduardo Maluf já é palestrante lá no Consolador há bastante tempo, sempre traz as suas reflexões para o nosso estudo, e ele vai falar hoje sobre o tema Jesus e os problemas do mundo moderno. Eu diria que o mundo moderno anda meio complicado para Jesus, né? Ele entender isso tudo que está acontecendo aqui agora, Sim. enfim, mas ele com certeza, com a sua infinita sabedoria, está sempre nos ajudando de alguma forma. Então, Sim, Eduardo, que com você certeza. seja muito bem-vindo. A gente vai fazer agora uma prece para iniciar, para a gente já ir acalmando nossos corações, preparando a nossa mente para o estudo e para as reflexões que você vai trazer para a gente. Tá ótimo, muito obrigado. Então, vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, tão querido, que nos acompanha, que nos ampara, e agradecemos a oportunidade dessa noite em que aqui podemos estar reunidos, todos em nome de Jesus, procurando e buscando um maior entendimento desse amor que ele nos deixou como exemplo, para que possamos andar melhor nessa caminhada. Assim, Senhor, te agradecemos a oportunidade dessa noite e que esteja conosco, que assim seja. Então, Eduardo, o tempo é todo seu, fique à vontade e estamos aqui contigo te aguardando. Tá ótimo, muito obrigado. Muito boa noite a todos, amigos queridos do Consolador e todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Com muita alegria, a gente volta a esta casa querida, mesmo que cada um nos seus lares, mas rogando a Jesus que nos envolva, que nos ampare e que traga para nós, nesses minutinhos que a gente vai passar junto, um pouco de alento ao nosso coração, para que a gente possa realmente vencer os desafios que se fazem muito avolumados nesses últimos tempos, mas que com ele e através dele nós temos total capacidade de passar por esses momentos, mantendo aquela paz que ele nos prometeu quando abriu a sua boca pela primeira vez, dizendo que traria a paz verdadeira aos nossos corações. Então, que ele possa visitar cada um dos lares que se encontram conectados conosco e levar um pouquinho da paz e da sua mansuetude aos nossos corações. Aqueles terríveis dias chegaram. Eram dias que vieram fruto de muita alegria uma semana antes, com os festejos daquela região, e naquela semana culminou com a tragédia incomparável da crucificação de Jesus. Ele que veio trazer para nós a paz, estava sendo levado, carregando a sua própria cruz, até o Calvário, até o monte onde iria ser crucificado.
Ali estavam acompanhando aqueles passos de Jesus o povilhéu. Muitos deles, alguns desequilibrados, os soldados desrespeitosos com ele, porque iam dando chibatadas para que ele andasse mais rápido, mesmo com o peso daquela cruz, e poucas mulheres. Poucas corajosas mulheres que estavam ali a ver aquele homem que trouxe para nós a mensagem do amor, a mensagem da paz, ser levado até a crucificação. E por ironia do destino, estava ele próximo a 2 ladrões. Talvez quisesse as pessoas que estivessem fazendo isso com ele demonstrar que ele era o ladrão. Não o ladrão que rouba as coisas materiais, mas que era o ladrão que roubava aquilo que eles estavam pregando, que era o poder, que era a glória, que era a manutenção das coisas materiais. Ele não. Ele veio propor a sua mansuetude, estava ali. Sabiam que ele era inocente. Sabiam que estava condenando um justo, porque ele passava pela mão de Anás, Caifás e Pilatos, empurrando um para o outro para a tomada de decisão, até que Pilatos não suporta e cede à pressão daqueles equivocados e entrega Jesus para a crucificação. Ele não reagia em absoluto e de forma alguma. Foi-lhe imposto cárcere após a humilhação pública, e ele manteve-se fiel até o momento exato em que ele tinha que consumar os fatos. A cena talvez toque um pouco mais o nosso coração, de ver aquele homem justo, amoroso, sendo cravado na cruz, que era um hábito de Roma. Roma tinha esse hábito de crucificar aqueles que eram contra o César e contra as questões religiosas do momento. E ele estava ali, sendo crucificado, não sabemos o porquê, mas talvez pelas questões poderosas da época. E ele estava fiel, fiel ao papel que ele veio exercer para todos nós, vencendo o seu desafio junto ao mundo. Mas ele venceu de uma forma muito especial, porque ele percebe na multidão Tiago, o seu discípulo, que estava ali escondido para não ser reconhecido. E Tiago olhava ao redor para ver se encontrava algum conhecido, alguém que porventura ele tenha curado ou ele tenha trago algum benefício de alguma forma. E seus olhos perpassavam pelaquela pequena multidão e não encontrava ninguém. E ele começou a questionar a Deus. No âmago daquele sofrimento que ele sentia de ver Jesus ali na cruz, ele então questionava: onde o carinho de Deus para com teu filho? Não era ele o Messias? Assim retribuiu o céu as atividades de amor que ele realizara na terra? A dúvida, o questionamento, a insegurança de Tiago diante das cenas que ele estava presenciando. Tiago não podia entender. Ele não conseguiria entender com o seu raciocínio, com o seu racional, conforme os padrões convencionais. Ele só conseguiria entender através de Jesus, através do conhecimento do Evangelho de Jesus. O mestre percebe. Mesmo no seu momento de dor, no seu desafio, ele percebe que ali tinha um discípulo amado que estava sofrendo. E ele fala palavras de alento ao coração daquele homem. Mesmo com toda a dor e com todo o sofrimento que passava. Tiago capta aquelas mensagens de amor. Mas do seu lado direito, também ouve essas palavras de amor direcionadas a Tiago, Dimas. Dimas era o ladrão que estava plantado na cruz do seu lado direito. Dimas ouve aquelas palavras e perpassa o olhar pela multidão para tentar achar alguém que acalentasse também o seu coração. E se depara com o olhar ansioso e triste da sua mãe Tamar. Sua mãe olha para aquele filho cravado na cruz e ele começa a lembrar da sua infância. Começa a lembrar da sua adolescência, quando o pai se parte e a mãe é necessário
sustentar toda a família e criar os filhos. Aquela mulher extraordinária que fez de tudo para que ele se tornasse um homem de bem. Advertiu mais de 1000 vezes, mas a experiência da rapina tomava fôlego em seu coração, junto com alguns amigos. E ele tentava disfarçar junto à sua mãe Tamar e junto à sua noiva querida, que acreditava naquele amor e naquele homem. E ele então convence as duas que seria a última vez, a derradeira vez que iriam fazer esses atentados de rapina. Viajaria além Jordão para conquistar coisas materiais e dar uma vida digna à sua jovem noiva e à sua mãe. O plano era tão ousado que elas acreditaram. Elas acreditaram que ele iria voltar e iriam constituir a família. Mas no meio do caminho foram presos pelos soldados. A mãe perguntava de lá em pensamento: em que errei, meu filho? Aonde eu errei na tua educação? Aflita chorava, interrogava silenciosamente: por quê? Por quê? Fazendo isso contigo mesmo. Ele tentou num grito esbravejar o seu arrependimento, mas olha para Jesus. Jesus olha para ele. E o olhar de Jesus crava no seu coração palavras mansas, como travou no coração de Tiago. E ele, então, no âmbito de gritar, e tomado de honesto, de sincero arrependimento por tudo aquilo que havia feito, ele grita em agonia e fé: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eram as palavras derradeiras daquele homem arrependido que caiu em si naquele exato momento. Talvez na concepção de uns um pouco tarde, mas para Jesus nenhuma ovelha se perderá. E o mestre então olha que havia sinceridade naquelas palavras. Havia o arrependimento sincero daquele homem. E ele então, se debatendo junto com as suas dores, falou ao coração de Jesus do seu arrependimento. Jesus então acalenta a alma daquele jovem Dimas, ladrão arrependido. E diz a ele, olhando no fundo do seu coração: em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Acalmou-lhe o coração. A ânsia, a dor, o desespero foi substituído pelo amor. As palavras doces, seguras e firmes de Jesus supriram a necessidade do seu desafio. O seu desafio era vencer a si mesmo. E com aquelas palavras, ele consegue vencer aquele momento do ir. Os relâmpagos passeiam pelo céu, juntamente com os trovões. A chuva cai. Parece que querer lavar a alma daquelas pessoas que ali estavam. Algumas entristecidas, outras ensandecidas, gritando pela morte daquele que ali estavam. Maria, mãe de Jesus, percebe toda a cena e vê naquela mulher, em Tamar, a mãe de Dimas, o sofrimento estampado. Aproxima-se dela, pega na sua mão e diz a ela: mulher, aquele que está à direita é teu filho? Sim, é meu filho, responde a mãe em dor e em sofrimento. Maria também estava em dor e em sofrimento, mas nem por isso deixou de atender a colega, a amiga. Então sossega-te, mulher, acalma o teu coração, porque se o do meio, que é meu filho, disse ao teu filho que se acalmaria, que entraria com ele no reino dos céus, acalma-te, porque ele é o Filho de Deus e ele irá acalmar o teu filho. As duas se abraçam no momento de dor profunda, porém de consolo absoluto.
uma amparando a outra naquele fervor do amor. Mais uma vez a terra treme em chuva e ele diz as últimas palavras: está tudo consumado. Cumpriu-se os seus desígnios, venceu os seus desafios, atentando a todos aqueles que estavam à sua volta, olhando para todos aqueles que estavam em dor e em sofrimento, e que ele entende a cada um de nós, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Qual é o nosso grande desafio? Qual é a nossa grande oportunidade que temos hoje? Independente da pandemia, mas também colocando a pandemia, qual é o nosso grande desafio que precisamos vencer? São as nossas questões. São aqueles sentimentos que ainda carregamos equivocados dentro do nosso coração. E nos fechamos dentro das nossas casas, dentro das nossas individualidades, e esquecemos de olhar, mesmo quando a gente percebe que o que está do lado está sofrendo talvez mais do que a nós mesmos. E a pergunta para que a gente possa realmente refletir, para que a gente possa pensar, para que a gente possa caminhar em busca da verdade. O que temos feito com este manancial de conhecimentos advindos da doutrina espírita, que vem trazer o Cristo redivivo aos nossos corações? O que temos feito para conquistar realmente a nossa felicidade, para conquistar o nosso bem-estar, para conquistar a nossa capacidade de seguir Jesus, de sentir Jesus, de se abraçar a Jesus e dividir com Ele, porque Ele nos propõe fazer essa divisão, o nosso fardo, o nosso jugo. Ele nos propõe isso. E muitas das vezes nós queremos carregar o nosso fardo e o nosso jugo sozinhos. Esquecemos de que temos um grande amigo, irmão, companheiro, Jesus, que está ao nosso lado em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas precisamos, independente do desafio, olharmos e encararmos verdadeiramente para as coisas que ainda nos prendem às questões materiais. Ainda nos faz ficar fosca a nossa visão diante da grandeza do mundo, da grandeza de Jesus e do seu amor por todos nós. E que temos feito com esta doutrina? Me lembro que certa feita fui assistir uma palestra espírita numa casa em Juiz de Fora, Minas Gerais, e quando me deparei com a pessoa que iria fazer a palestra, eu me assustei, porque exatamente naquele dia à tarde, essa pessoa tinha passado por um problema muito sério, muito grave, gravíssimo, envolvendo a sua família. E eu imaginei, e eu sabia do problema. A maioria das pessoas que lá estavam não sabia. Sabia pela ligação e pela intimidade que nós tínhamos de relação de amizade. E eu não podia imaginar que ele fosse ter capacidade de vencer o seu desafio e fazer a palestra. Ele fez a palestra, ninguém percebeu a sua dor, o seu sofrimento. E quando terminou, eu fui lá e abracei-o e o chamei de corajoso, porque mesmo com toda a dor, ele cumpriu a sua obrigação junto com a casa espírita e com ele mesmo, dividindo a dor que ele sentia. Com toda certeza, ele foi muito mais amparado do que todos nós que lá estávamos, porque ele dividiu o seu fardo, ele dividiu a sua dor, e com certeza Jesus estava ali, o abençoando no coração. Então, quando nós vamos buscar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, nós vamos perceber o quanto que é importante ter misericórdia com os desafios que nós temos conosco e os desafios que se apresentam com os outros para conosco.
E aí, nesta parte desse capítulo, o senhor Allan Kardec vai receber mensagens dos espíritos acerca da indulgência. O quanto que é importante nós sermos indulgentes com os erros alheios e sermos severos com os nossos erros. A gente faz o contrário. A gente faz exatamente o contrário. A gente é indulgente com as nossas dificuldades e a gente é severo com os erros alheios. Mas vem a pandemia. Vem a pandemia e diz assim, olha, agora é importante que você olhe para dentro de você. Que você encare você verdadeiramente no espelho. Que você se olhe, que você se conheça verdadeiramente. Que você fique em isolamento social com você e com aqueles que você elegeu para constituir a sua família. E aí você verdadeiramente vai conhecer os seus desafios. E como nós estamos conhecendo os nossos desafios? Cada um de nós. E cada um de nós tem o seu desafio. E como que cada um de nós tem conhecido o seu desafio de uma forma tão especial com esta pandemia? Muitos não têm suportado a convivência em família, porque agora tiveram que realmente mostrar quem são e ver quem são as pessoas que convivem. E para que a gente possa ser indulgente, é necessário a gente acalmar o nosso coração para com os defeitos alheios. É fundamental que a gente olhe o outro como um irmão. E se ele se equivoca, é um irmão doente que necessita da nossa ajuda. Mas é fundamental que a gente se olhe e busque o recurso da doutrina espírita para nos melhorarmos hoje mais do que ontem e menos do que amanhã. É o esforço. É o que o senhor Allan Kardec vai dizer numa das questões do Livro dos Espíritos. Como que eu reconheço o verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz em domar as más inclinações. Então a indulgência, ela vem no intuito de sermos caridosos para com os defeitos, que muitas das vezes são os nossos desafios. Conviver com pessoas difíceis, conviver com pessoas irracivas, conviver com pessoas orgulhosas, arrogantes, são os nossos desafios. São aqueles que se veem e se aproximam de nós. E nós não sabemos muitas das vezes nem por quê. Mas são eles que vão nos ajudar no nosso processo de educação. São eles. Eles é que vão estar ao nosso lado, fazendo com que a gente exercite a paciência, com que a gente exercite o amor pleno, que a gente exercite o perdão. São eles que vão dizer para nós: é necessário parar e refletir, pensar, analisar, ver as possibilidades que se nos apresentam. Se hoje é a pandemia que nos traz para dentro de casa, o que eu posso fazer de melhor para quando a pandemia passar, eu não ser o mesmo? Eu tiver crescido verdadeiramente. Eu tiver educado os meus sentimentos verdadeiramente. Eu tiver me posicionado como um ser capaz de entender o outro, de aceitar o outro, de conviver com o outro, sem exigir que o outro seja igual a mim, ou pense igual a mim, ou age igual a mim. Este é o verdadeiro sentido da misericórdia de Deus para com todos nós, porque Ele, o nosso Pai, é misericordioso para com todos nós. Estávamos andando ao léu, várias tentativas de acerto e errávamos constantemente, na eterna busca do ter e do ter. Vem um vírus insignificante, invisível, insignificante no sentido de invisível, pequeno, que destrói o nosso organismo. Mas não destrói o organismo físico, também o faz. Mas ele diz assim: volta para casa, volta para dentro de ti,
Volte para a sua origem, para a sua essência, filho de Deus. Começa a se olhar. Quem de nós, nesses 3 meses, indo para o 4º mês de isolamento, não parou, pensou e refletiu sobre a vida? Quem de nós não parou, não pensou e não disse assim, bom, assim que acabar a pandemia, eu vou mudar minha vida? Se eu tivesse junto, né, com os amigos do Consolador, eu ia perguntar. E aí eu ia ver quem que ia levantar a mão, né? Quem que nunca fez essa pergunta agora nessa pandemia? Quem que nunca fez? Se fez, está errado. Porque vai acabar a pandemia, o que vai acontecer? Nós vamos continuar a mesma coisa. Nós temos que ter a coragem para dizer assim, eu estou me esforçando para mudar na pandemia. Depois da pandemia é consequência, porque eu já acostumei, a nossa mudança é processo de educação. Quando a gente se educa, a gente faz a coisa com naturalidade. Não precisa a gente ficar prometendo. É só nós olharmos pessoas que têm vícios muito cruéis, por exemplo, do cigarro. E ela promete, eu vou parar, eu vou parar. E as pessoas falam na cabeça, eu vou parar, e a pessoa continua. E a gente pergunta, por que ela não tem força para parar? Porque o dia que ela entender verdadeiramente o mal que aquilo faz para ela, ela se eduque para. Naturalmente. É assim com os nossos sentimentos. É assim com as nossas emoções. É assim que a gente controla. Quem de nós não está sentindo falta daquele abraço fraterno? Eu lembro que eu chegava, eu vou voltar a chegar, se Deus assim permitir, Ele vai permitir. Eu chegava no Consolador, eu era recebido por 2 senhoras, que eu não sei o nome, que ficavam na livraria. E eu era recebido assim, e elas me davam um abraço, cada um me dava um abraço. E às vezes, geralmente a palestra é à noite, a gente estava cansado das tarefas diárias, dos trabalhos do dia, e aí a gente chegava ali, recebia aquele abraço, pronto, estava pronto. Podemos entrar no salão e assistir a palestra. A gente recebe. Quem não está sentindo falta disso? Eu vejo da minha casa de Juiz de Fora, da minha casa espírita, do grupo Eurípides Barçanufo, o quanto que a gente está sentindo falta de se abraçar. Até das pessoas que a gente tem, às vezes, alguma rusgazinha, alguma encrencazinha que a gente arruma, até dessas pessoas nós estamos sentindo saudade. Então imagina o exercício educacional que nós estamos fazendo para que a gente possa educar os nossos desafios. Mas vamos buscar em Emmanuel, através do abençoado Francisco Cândido Xavier, a qual nós fazemos uma pequena e muito singela homenagem no dia de hoje, que faz exatamente 18 anos do desencarne de Francisco Cândido Xavier, do retorno ao verdadeiro lar, deixando-nos um pouco entristecidos da sua partida, mas com total entendimento acerca da lei, porque deixa um legado de exemplo, um legado de oportunidades para que a gente possa verdadeiramente crescer. A ele, o nosso abraço fraternal, como espíritas irmãos que somos, que ele receba de cada um de nós esse abraço fraternal. E no livro psicografado por ele, Fonte Viva, através de Emmanuel, tem uma passagemzinha de Lucas chamada assim, Caindo em Si. Caindo em Si, que fala a respeito do filho pródigo. O filho pródigo se equivocou com os desafios que ele tinha pela vida. Ele se equivoca, pede a parte da sua fortuna e vai embora. Gasta a sua fortuna e volta numa situação deprimente, necessitado de tudo, até de alimento. Mas ele caiu em si, se arrepende. Dimas se arrependeu. O filho pródigo se arrependeu. Judas se arrependeu. A partir do momento que ele negocia com Jesus, ele se arrepende. Se arrepende porque vê o mestre, o amor mal amado, que era Jesus, porque ele não o amava verdadeiramente, porque ele o entregou. Ele amava de uma forma distorcida. E ele se arrepende. Mas já era tarde demais. Não tinha mais o que fazer. Paulo de Tarso se arrepende. Como Saulo, ele se arrepende e torna-se de perseguidor, um
distribuidor do cristianismo. Maria de Magdala se arrepende. Se arrepende dos equívocos cometidos durante toda uma vida. E através da humildade e através da serenidade, consegue recompor a sua vida e é recebida por Jesus. Pedro se arrepende. Pedro era o discípulo amado de Jesus, era a pedra, era quem iria restituir a igreja em cima da sua fortaleza. E ele nega Jesus por 3 vezes. Cai em si, se arrepende, reabilita-se. É esse o nosso papel. Cair em si diante do nosso desafio, diante das nossas dificuldades, para podermos realmente entender essas dificuldades e seguir adiante. Desafios todos nós vamos ter, em todos os instantes da nossa vida. A diferença é como eu vou vencer esses desafios, em especial os desafios que se nos apresentam agora, nesses tempos modernos. Desafios que nos convidam a amar mais, a ser mais paciente, a ser mais tolerante, a perdoar mais e a olhar mais pelo outro. A fazer o que realmente o verdadeiro cristão faz. Exercer esse papel espírita cristão tão importante nesses dias. Sermos nós condutores da boa energia, da luz, mesmo que sozinho. Porque Emmanuel, certa feita, Chico, acendeu um fósforo no meio da escuridão para tentar iluminar alguma coisa. Emmanuel se aproxima e diz, já é alguma coisa. É o fósforo, é uma iluminação, é algo que está conduzindo a pessoa. É pouco, é pequeno, mas é a nossa capacidade. Se cada um fizer um pouquinho, nós iremos ser grandes para vivermos, sim, no mundo de regeneração que está chegando para todos nós. Da prova e da expiação, vamos ser conduzidos para a regeneração. Vamos buscar alento no coração do Cristo, para que Ele divida conosco os nossos fardos, os nossos julgos, as nossas dificuldades, porque Ele nos prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, em todas as situações. Então, quando nós conseguimos verdadeiramente entender Jesus, nós vamos aos poucos buscando nele a oportunidade bendita de crescermos. E na mesma cena da crucificação, naquele mesmo cenário de ver Jesus cravado na cruz naquele Gólgota, no meio daquela multidão, encontra-se a sua mãe, Maria. Ela faz a mesma pergunta que Tamar, a mãe de Dimas. Por quê? Que fizeram contigo, meu filho amado? Tu que veio apenas pregar o amor, que fizeram contigo, te colocando na cruz? Jesus percebe a angústia e a agonia daquela mulher, que é a sua mãe. Extraordinária mulher. Ela sente uma mão tocar-lhe no ombro. Quando ela olha, é João, o único corajoso que estava no meio das mulheres. Era o jovem corajoso João, discípulo de Jesus. Ali estava ele do seu lado. O mestre percebe naquela situação mais uma oportunidade de deixar a lição do amor fraternal e universal para todos nós. Porque ele diz assim, mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A dizer que ele, João, assumiria o papel de filho daquela mulher extraordinária. E que aquela mulher extraordinária não estaria órfã de filho. Teria João a cuidar dela. A nos dizer da lição maior o quanto é importante e necessário cada um de nós cuidarmos uns dos outros, como ele cuida de nós até hoje. Mas Maria vê toda aquela cena
Perpassa na sua cabeça a infância, as dificuldades de entender a que veio Jesus. Lembra-se de quando ele coloca 2 ladrões dentro da sua casa, comer na sua mesa. Lembra dele conversando com os doutores da lei? Lembra das primeiras palavras do seu messianato, eu vos trago a minha paz? E ela vai lembrando. Jesus é crucificado e ela viaja para uma região junto aos parentes de José. Lá ela consegue perceber que por ser descendente de Jesus, mãe dele, era fruto de disputa de poder. Até que depois de alguns anos, João vai buscá-la. Havia conseguido a casa singela e simples para que eles pudessem viver ali e cumprir-se aquilo que Jesus havia designado. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Foi quando então eles vão para Éfaso e conseguem essa casa no alto de uma montanha, beirando o mar, afastado a 3 quilômetros da cidade. E ali ela começa a contar as histórias do Evangelho de Jesus. Começa a cuidar daqueles que batiam a sua porta estropiados, necessitados de amor fraternal, necessitados de amor espiritual e amor material. Passa-se os anos. Certa feita bate à sua porta um mendigo, ela o trata com tanto carinho que quando ele vai embora ele diz assim: Mãe Santíssima, muito obrigado. E passa a partir daquele dia todos chamarem aquela casa como a casa da Mãe Santíssima. Passa-se o tempo. Certa noite está Maria a contemplar o mar quando bate um mendigo à sua porta. Ela atende como faz com todos os outros e vai servir-lhe alguma coisa, mas aquela voz lhe soava familiar. Aquela voz era algo que tocava o seu coração. As palavras que ele falava eram palavras que envolviam a sua alma. Diziam de um mundo, de um Deus, de um Pai amoroso. E ela então olha profundamente para aquele mendigo e vê nos seus pulsos as chagas da dor da crucificação. Ela então, para certificar-se de quem tratava, apoia sua mão no coração e vê a ferida cravada pela lança no seu peito. Ela grita, tentando ajoelhar-se: meu filho amado. Ele segura a mãe para que ela não se ajoelhe e diz a ela: mãe, venho buscar-te, porque hoje o meu pai quer que tu estejas com ele no reino dos céus. Maria desmaia. João é chamado, vela por ela alguns dias e algumas noites, e ela desprende-se. Tem uma vontade sincera de visitar as paragens onde Jesus passou. Tem também vontade de visitar aqueles cristãos que estavam sofrendo nas prisões de Roma, mais de 600 aprisionados para serem comidos pelas feras. E ela então vai até eles e sopra no ouvido de uma jovem: canta, minha filha, canta para suportar os desafios. A jovem não sabe explicar por quê, mas começa a cantar. E aquela voz é entonada por mais um, pelo outro, e em poucos instantes todos cantavam na prisão. São soltos para serem comidos pelas feras. Nenhum daqueles que ali estavam sentiu as dores do sofrimento e da violência. E ela então foi ter com Jesus no reino dos céus. Vençamos, irmãos, os nossos desafios com Ele, por Ele e junto dele. Que Jesus nos abençoe e que os amigos do Consolador recebam o nosso abraço fraterno e o breve momento de estarmos juntos para nos abraçarmos presencialmente.
Muito obrigado, Anuska, por todo o seu carinho, por toda a sua atenção, por toda a sua dedicação para comigo. Muito obrigado. Eduardo, nós é que agradecemos. Eu agradeço em nome de todo o Consolador a sua presença aqui com a gente. Eu diria que a sua palestra foi uma verdadeira oração, nos trazendo Jesus tão pertinho na noite de hoje. Eu te agradeço muito. E vamos fazer agora uma prece para a gente finalizar a noite de hoje, mas já fica aqui o convite para você retornar mais vezes para a nossa palestra virtual. Tá? Tá bom, Muito obrigada. muito obrigado. Obrigado. Vamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração mais pertinho para o querido Mestre Jesus. Ele que pôde estar aqui entre nós na noite de hoje. Ele que nos trouxe tantas boas lembranças, tantos bons pensamentos, através da sua história, através do seu exemplo, através do nosso amor. Porque Jesus não desistiu de cada um de nós. Ele que nos conhece, que sabe da nossa pequenez, mas que já percebe que queremos seguir em frente, seguindo o seu exemplo. Pois todos nós almejamos sentir a felicidade, essa felicidade que Jesus nos traz quando conseguimos nos conectar a Ele. Assim, Senhor, te pedimos o amparo na noite de hoje, para que possamos, daqui, espargir esse amor e essas boas vibrações para todos aqueles irmãos que tanto precisam de Ti, todos aqueles irmãos que precisam do Teu amparo, das Tuas mãos amorosas, para que eles possam, Senhor, finalmente Te encontrar. E que essas boas energias sejam espalhadas pelo nosso planeta, sejam espalhadas por todos os nossos irmãos, aqueles que ainda se perdem nas iniquidades da vida, para aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos vales, que todos possam perceber, Senhor, a importância de Ti em nossas vidas. Te agradecemos então, Senhor, a noite de hoje. Te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez e que possamos sempre estar aqui, reunidos em Teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, a gente se despede aqui do trabalho da noite de hoje, já marcando o encontro para a semana que vem, e que possamos estar todos nós reunidos mais uma vez. E mais uma vez, Eduardo, muito obrigada pelo estudo dessa noite, tá? E que fiquemos todos em pela paz. assessoria técnica. Muito obrigado. Ah, que isso, eu estou aqui precisando só falar, tá? Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.